Esse podcast é feito para entretenimento. A história pode ou não condizer com a realidade. Oi, meus anjos! Eu sou Gustavo Costa e, gente, a história de hoje tá divina. Uma das melhores histórias que eu vou contar pra vocês nesse podcast. Mas antes, não deixa de me seguir nas redes sociais, @eugustavocosta, Costa com 2 T's. Não deixa de se inscrever no meu canal do YouTube também, que além de ter o podcast lá dentro do canal, a gente vai reagir aí aos episódios do Corrida das Blogueiras. Mas vamos passar a agenda corretamente, né? Toda terça-feira, às 10 horas, um episódio novinho aqui do Vou Te Contar. Na terça-feira, à noite, 8h30, a gente tem live lá na Twitch e no TikTok, reagindo aí aos episódios do Corrida das Blogueiras. E na quarta-feira, meio-dia, sai os cortes dessa live lá no meu canal do YouTube, tá bom? Então, é isso. Mas se você tocou esse interfone, é porque você quer muito ouvir uma história nova. Então, chega mais, se prepara, que eu vou te contar. Subindo. Vou te contar, tá. A Vanessa, ela trabalhava numa empresa há mais ou menos ali uns 9 anos. Ela tinha começado como recepcionista e foi subindo de cargo até se tornar ali gerente da empresa. A Vanessa, ela sempre foi muito competente, mas desde que ela entrou ali na empresa, ela sempre tinha muitos acúmulos de função. E assim, gente, ela nunca reclamava. Ela sempre fazia tudo que era pedido, tudo pra ela tava bom, tava ótimo. Mas sempre tem aquele momento que a conta chega, né, gente? E começou a ficar muito cansativo pra ela. Ela foi ficando cada vez mais cansada, se sentindo cada vez mais desvalorizada. E ela já tava trabalhando ali muito tempo. E no setor ali da Vanessa, ela gerenciava mais 2 pessoas. Porém, o dono da empresa decidiu contratar mais uma pessoa para poder ajudar a Vanessa a desafogar esse acúmulo dela. Então, o dono ele contratou a Priscila, uma menina ali um pouquinho mais nova que a Vanessa. E de cara, a Vanessa sentiu que vinha algo ruim dela. Mas aí a Vanessa pensou: putz, acabou de entrar. Deixa as coisas acontecerem antes de julgar, né? E bom, foi totalmente o contrário, assim, do que a Vanessa pensou. A Priscila e ela se deram muito, mas muito bem. As duas faziam, assim, um trabalho excelente juntas. O dono, que a gente vai chamar de César, tava amando o trabalho das duas juntas. Mas era aquilo, a Vanessa era a gerente e a Priscila era a assistente dela. Ou seja, a Priscila ganhava menos. Bom, foi passando um tempo e o César chamou a esposa dele para trabalhar na empresa, a Silvia. E a Silvia, gente, um amor de pessoa. A Silvia era aquele tipo de chefe que ligava assim pros funcionários, que criava um ambiente bem legal ali para trabalhar, deixava todo mundo mais leve. Todo mundo gostava muito da Silvia. E mais um tempo passou e a Vanessa começou a sentir umas dores abdominais muito fortes e ela não sabia o que era e ela precisou ir pro médico, né? De tanta dor. Largou ali o meio do expediente e foi pro hospital. Chegando lá, ela descobriu que estava com cálculo renal, com pedra no rim. E o caso dela, gente, já era um caso assim de operação. Não tinha mais jeito, ela tinha que internar, operar para remover as pedras. Pois bem, Vanessa operou e teve que se afastar. E a Vanessa, gente, se cuidou ali, se recuperou e voltou para a empresa. Assim que a Vanessa entrou na empresa, de volta, ela sentiu que algo não estava ali muito certo. Que tinha acontecido alguma coisa ali que não estava muito equilibrado. E aqui vale dizer, gente, que a Vanessa sempre foi muito sensitiva, mas muito sensitiva mesmo. E ela era uma pessoa, assim, que frequentava uma religião afro-brasileira. Então ela sempre foi muito ligada ali ao espiritual, né? Quando ela foi sentar na mesa dela, ela sentiu ali uma voz no ouvido dela falando: cuidado. Mas não tinha ninguém ali, era só uma voz da cabeça dela mesmo, assim. E aí, gente, ela sentou na mesa, a Priscila chegou, abraçou a Vanessa, disse que bom que ela tava bem, que ela tava de volta, que tava tudo um caos ali na empresa, que ela não tava dando conta das coisas sozinha, que tava muito difícil, e que a Silvia e o César estavam pegando muito no pé dela, porque ela não tava dando conta, e bom, as duas fofocaram ali sobre tudo que tinha acontecido enquanto ela estava fora. E quando a Vanessa foi falar ali com as outras funcionárias, né, do setor dela, elas se cumprimentaram ali, tudo certo, mas ao mesmo tempo elas foram meio secas com ela, sabe? E um tempinho passou, a Silvia chegou ali no escritório, cumprimentou todo mundo, menos a Vanessa. O César também fez a mesma coisa, cumprimentou todo mundo, menos a Vanessa. E o dia foi passando e quando faltava ali uns 30 minutinhos pro dia acabar, a Vanessa foi chamada ali na sala, né, dos chefes. E a Silvia começou a dizer: Vanessa, esse documento aqui foi assinado por você para um cancelamento de um dos maiores pedidos que já recebemos nos últimos tempos e a gente perdeu uma bolada por conta disso. E ele foi assinado alegando que não teríamos as peças suficientes para entregar para o cliente. Documento? Cancelamento? Oi? A Vanessa ficou assim em choque. A Vanessa ficou em choque, assim, ela disse que não tinha assinado nenhum documento, que ela
tinha sido afastada e que ela teria reportado a ele se tivesse acontecido qualquer coisa desse tipo. Só que acontece que esse documento foi assinado no mesmo dia que a Vanessa passou mal. E um pouco antes dela sair para ir pro hospital, com a dor, né, que ela já tava ali sentindo, ela realmente tinha assinado uns documentos e passado pra Priscila para ela entregar pro César. Mas não tinha nenhum documento dentro do que ela tinha assinado ali falando sobre algum cancelamento de pedido. E apesar de estar ali trabalhando com dor, ela lembrava do que ela tinha assinado. Então ela disse: César, eu pedi pra Priscila te entregar 3 documentos. Um documento de aprovação de pedido, um documento de revisão e um de troca. Não tinha nenhum de cancelamento. Então o César pega uma pasta e mostra pra ela 4 documentos. Além dos 3, ela tinha acabado ali de falar, um deles era o desse cancelamento do pedido. E sim, gente, tava com a assinatura dela. A Vanessa, ela não entendeu nada quando ela olhou aquele documento assinado por ela, mas ela notou uma coisa: a letra que tava o nome dela tava escrito diferente. A letra não era dela. E quando ela disse que a letra não era dela, a Silvia debochou e disse: Ah, é minha então, né? Me poupe, Vanessa. E, gente, mesmo argumentando, não teve o que ser feito. Eles mandaram a Vanessa embora por justa causa e a Silvia disse: A Priscila contou tudo pra gente, Vanessa. Das coisas erradas que você fazia ela fazer, de como você manipulava as coisas pra se sair bem. E, infelizmente, não temos como seguir assim. E a Vanessa ficou incrédula, gente. Ali ela teve certeza que foi a Priscila que armou tudo pra ela se tornar gerente, porque ali era o que fazia mais sentido. E quando a Vanessa saiu, um tempinho depois o telefone dela toca e era a Jennifer, uma das suas ex-funcionárias. E a Jennifer disse: Vanessa, olha, não tinha como a gente te falar aquilo na frente da Priscila, mas um dia antes de você voltar, ela entrou na sala dos chefes e eles promoveram ela pra sua vaga. Então ela já era nossa gerente desde aquele momento. E a Vanessa pensou, né? Que víbora, ela fez tudo de caso pensado pra eu perder o meu emprego e ela ficar no meu lugar. E depois da demissão da Vanessa, uma semana se passou e no final da tarde de uma sexta, o telefone dela toca de novo e era a Jennifer de novo. Vanessa, você não vai acreditar. E a Jennifer começou a contar que a Priscila, a partir daquele momento que soube que a Vanessa tinha sido desligada, ela começou a chorar muito e dizer para as meninas que não era nada disso que a Silvia tinha passado para ela. E o que a Silvia tinha falado é que a Priscila se tornaria gerente e a Vanessa se tornaria diretora ali do departamento, que já estava crescendo muito. As meninas, elas tinham falado para Priscila que acharam que ela tinha feito tudo aquilo pra ficar no lugar da Vanessa. E a Priscila ficou completamente indignada. Ela jamais faria uma coisa dessas com a pessoa que mais ajudou ela ali dentro da empresa. E quando a Priscila descobriu que era tudo mentira, ela entrou na sala dos chefes e se demitiu. Então restava a dúvida: quem assinou aquele documento? Quem queria ferrar com a Vanessa? E depois que a Vanessa desligou o telefone ali com a Jennifer, ela se perguntou por que a Priscila não tentou falar ali com ela, né, depois de tudo. E a resposta era óbvia: a Vanessa, ela tinha bloqueado a Priscila. Então não tinha como a Priscila entrar em contato com ela. E na mesma hora, a Vanessa desbloqueou a Priscila e ligou pra ela. A Priscila já atendeu o telefone assim, chorando, pedindo 1000 desculpas pra Vanessa, contou que ela não sabia de nada daquilo, que jamais aceitaria se soubesse que a Vanessa ia ser desligada e tudo mais. E aí elas conversaram um pouco até que a Priscila disse: Agora, o que eu não imaginava é que o César ia assinar aquele documento e dizer que foi você. Como assim o César? Bom, a Priscila explicou que ela recebeu o documento sim, por e-mail, no mesmo dia que a Vanessa tinha ido pro hospital, e ela entregou pro César, e a Vanessa já tava no hospital naquele momento, né? Então ela não tava nem ciente mesmo. E o César tinha se atrapalhado com os materiais e ele não ia conseguir realmente entregar. E pra não arrumar uma briga em casa, ele decidiu colocar a culpa na Vanessa. Só que o que ele não esperava é que a Silvia ia querer demitir a Vanessa por justa causa. E como ele era um grande bundão, ele não quis assumir a culpa e levou a mentirada toda pra frente. E quando a Priscila foi se demitir, a Silvia contou o real motivo. Que pra Silvia, no caso, né, naquela época, a assinatura, né, do documento tinha sido pela Vanessa. E a Priscila, gente, ela desmentiu tudo pra Silvia. Disse que ela que tinha entregado o documento sem assinar pro César. E aí, gente, não teve o que fazer. A Silvia chamou o César e ele confessou tudo que foi ele que fez. A Silvia ficou desesperada, ela pediu desculpas ali pra Priscila e ainda disse: Eu ainda falei pra Vanessa que você me contou vários podres dela aqui na empresa pra ver se ela falava algo. Mas ela não falou. E bom, gente, depois dessa ligação, o caos foi instalado. A Vanessa colocou a empresa na justiça. A Priscila ficou do lado da Vanessa como testemunha. E aí, gente, tanto o César quanto a Silvia foram presos. A Vanessa recebeu todos os direitos dela, fora uma grana muito alta por conta do processo. E a empresa, gente, teve que fechar
relaxar. A Vanessa disse que a Silvia foi solta, né? Porque ela depois conseguiu provar que não foi ela que cometeu o crime, que quem tinha cometido o crime era o César. E ele também, depois de um tempo, conseguiu pagar a fiança, né? Porque gente rica é assim. E saiu da cadeia também. Mas essas são as últimas informações que temos. A gente não sabe se eles se separaram, se aconteceu alguma coisa depois, se eles começaram uma nova empresa. Não sabemos. O que sabemos é que depois de tudo, a Vanessa abriu a própria empresa com o dinheiro que ela recebeu. E a Priscila, gente, é a gerente da empresa dela. E as duas seguem unidas, juntas, muito amigas e parceiras aí, né? E que bom, né, gente, que elas conseguiram aí se unir, vencer essa batalha. E claro, né, gente, que todo esse processo demorou muito pra acontecer. Aqui no podcast eu tenho que reduzir, né, porque senão vai ser 3 horas de história. Imagina se eu contar cada parte do processo. Agora que eu quero saber, vocês ficaram em pânico com essa história? Porque, gente, eu fiquei. E aí, você gostou dessa história? Quer contar a sua? É só escrever para voutecontarpod@gmail.com. E eu posso te fazer um convite? Você pode subir lá na minha cobertura e ter acesso a mais histórias exclusivas que não saem aqui para as plataformas gratuitas. Basta você ser o meu exclusivo lá na Aurelo. Por apenas R$10, você não só garante um acervo de histórias já contadas, como toda quinta-feira, uma nova história novinha só para quem é assinante. Então não fica de fora e vem ser exclusivo lá na Aurelo. E é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima história. Tchau!